Boa noite, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Eu achei que, quando eu vi essa fumaça, eu achei que fosse rolar um churrasquinho depois do culto aqui. Não é não, né? Aleluia. Irmãos, ontem nós estivemos ali na cidade de Uberlândia, na comunidade El Shaddai. Teve ontem o jantar dos casais. Falei Uberlândia? Catalão, viu, irmãos? Mas assim, nós ficamos muito impressionados com o zelo, com o cuidado, com a excelência com que aqueles irmãos prepararam tudo ali. E aprendemos, inclusive, muitas coisas que podemos utilizar aqui nos nossos eventos também. Mas assim, não foi somente quanto à forma de fazer o evento, mas nós ficamos impressionados com a dedicação, o cuidado, o amor que eles tiveram para com todas as pessoas que ali foram prestigiar. O Jorge e a Priscila foi junto também, o Adriano e a Michele, e Miriam e o Marquinhos também estiveram lá conosco. Foi muito bom, foi um final de semana, um sábado assim, muito especial mesmo, por tudo aquilo que nós experimentamos. Eu queria falar com vocês nessa noite, mais uma vez, e porque a cada vez que nós lemos as Escrituras Sagradas, as mensagens vão sendo nos dadas e sempre acrescentando mais e mais. Quando Jesus encontra com aquela mulher no capítulo 4 do Evangelho de João, ele diz: olha, a água que eu lhe der vai ser no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. A palavra de Deus, ela a cada dia ela vai gerando mais e mais em nossas vidas, e nós encontramos aqui um momento, nós vamos ler 17 versículos, mas falaremos apenas de um ou dois desses versículos. Eu gosto muito de ler bastante para a gente contextualizar, até porque ao longo da semana a gente corre tanto, e nem sempre nós temos tempo de parar e fazer uma leitura mais detida, mais cuidadosa, para que a gente possa então refletir sobre as Escrituras Sagradas. É uma história muito interessante o que nós vamos ler aqui no capítulo 3 do Evangelho de João. Fala de um homem chamado Nicodemos. E os irmãos que estão projetando, eu estou usando aqui a tradução Almeida Corrigida e Fiel. Vamos ler então o texto para que possamos entender. E havia entre os fariseus um homem, verso 1 do capítulo 3, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Irmãos, quando a gente lê esse texto, isso tem muito a ver com o que foi usado aqui para abrir essa reunião, esse culto. A Priscila, quando ela abriu esse culto, ela nos fez a seguinte pergunta: o que você veio fazer aqui? Não sei se alguns irmãos estavam aqui logo no início, mas ela fez essa pergunta. Será que nós já paramos para pensar o que nós viemos fazer aqui? Sabe por quê, irmãos? Porque eu acredito que Nicodemos deve ter se feito essa pergunta. Jesus, ele falando com Nicodemos, ele usa de algumas colocações que a princípio elas são agressivas. Daqui a pouco nós vamos dizer para vocês sobre quem era Nicodemos. Mas uma das coisas que Jesus então fala para Nicodemos é: não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Depois, mais na frente, Jesus ainda resolve dar mais uma, ainda fala para ele: olha, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Eu não sei se você já foi despido ou despida diante de alguém ou de uma multidão, e aqui eu falo em despir do aspecto moral, e não somente desse aspecto moral, mas do aspecto emocional, quando o chão é tirado debaixo de nossos pés. Quando Jesus usa essa maneira de se dirigir a Nicodemos, eu creio que Nicodemos fez essa pergunta que a Priscila nos fez aqui. Ele deve ter perguntado: o que eu vim fazer aqui? Porque naquele momento Jesus estava desconstruindo um homem. E Jesus não estava desconstruindo um homem carente de moral, não. Quando nós atentamos para o texto, nós vamos nos aperceber de algumas características que mostram um personagem que muitas vezes, quem sabe ele 10, 15, 20, 100 vezes do aspecto comportamental melhor do que eu e você.
Porque veja o que o texto diz no versículo 1. O texto diz assim, olha, havia entre os fariseus. O farisaísmo era uma seita muito dada à obediência à lei religiosa. Nós não estamos falando aqui de um homem que está com o nome no Serasa. Percebam o que eu estou falando? Nós não estamos falando aqui de um homem que cometeu qualquer outro deslize, e muitas vezes nós estamos com o nome no Serasa, não por uma questão moral, mas por uma questão circunstancial. Isso pode acontecer comigo e com você. Nós não estamos falando aqui com um homem que tem uma vida pregressa, reprovável. O que a Bíblia está falando era de um homem que era zeloso pelos costumes da lei. Um homem que, se você pegasse a biografia dele, naquilo que diz respeito à questão social, era um perfeito homem. A Bíblia diz, havia entre os fariseus. Quando Jesus então diz para ele, ó, necessário vos é nascer de novo, ou quando Jesus também diz, tu és mestre em Israel, Jesus começa a desconstrução daquele homem. Estaria sendo Jesus injusto com ele? Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos ser desconstruídos. O propósito de Deus não é passar a mão na nossa cabeça e nos aprovar, não, irmãos. Muitas vezes é de nos confrontar. E a Bíblia diz mais, diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele conhecia a lei, ele conhecia as Escrituras profundamente. Mas tem um detalhe ainda mais interessante nessa história aí. A Bíblia diz que esse homem, ele chamava Nicodemos. E as Escrituras, elas estão cheias de simbologia para nos explicar e para nos ajudar a aprofundar naquilo que é o ensino bíblico. Tu sabes o que significa Nicodemos? Alguns de nós aqui estamos usando nessa noite um tênis Nike. Quantos conhecem a marca Nike? Isso aqui não é um comercial. Mas Nike significa campeão. Sabia disso? Nike, demos. O que significa demos? Povo. O nome Nicodemos significa aquele que corre com o povo, aquele que é vencedor com o povo, aquele que é campeão com o povo. Às vezes, o mundo nos aplaude e somos tidos por campeões. E aí o Senhor vem e fala, olha, você já começou errado pelo seu nome. Eu vou desconstruir essa imagem que você tem a respeito de si mesmo, sobre ser um campeão. Porque o profeta Jeremias diz no capítulo 17, ele diz assim, olha, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço. Quando Jeremias está falando para o homem não confiar no homem,
não é para o homem desconfiar do seu próximo, mas é para ele desconfiar dele mesmo. Jeremias, quando ele aborda esse aspecto, ele não está semeando entre a população uma encrenca onde eu tenho que duvidar das pessoas com quem eu convivo. Mas eu tenho que duvidar da força que eu deposito na minha própria capacidade. Precisamos pensar sobre isso. Não é uma questão de autoconfiança, mas é uma questão que às vezes nós superestimamos a nós mesmos. E não entendemos que nem todas as coisas derivam do nosso braço, mas nascem no campo espiritual. Nicodemos era um campeão, mas com os homens. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Significa campeão com Deus. Sabe, nós temos muitas vezes preocupado muito com o aspecto natural da nossa existência. A nossa vida profissional, isso é importante. A nossa vida conjugal é importante. A nossa vida familiar, a nossa preparação física, a nossa beleza. Mas o que a Bíblia está chamando aqui a mim e a você nessa noite é para nós nos perguntarmos: o que nós estamos fazendo aqui? Talvez você diga: eu vim aqui porque esse pastor que está pregando hoje é bonito. Mas, queridos, o que nós estamos fazendo aqui nesse lugar? Nós precisamos repensar a nossa história, a nossa trajetória com Deus. Entender que de vez em quando nós precisamos de parar e dizer: agora, daqui para frente é com o Senhor. Essa parada que nós fazemos aqui aos domingos, ela é extremamente importante porque ela nos faz sentar e ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. E muitas vezes nós buscamos aqui uma confirmação para aquilo que é o desejo do nosso coração. Mas Deus às vezes vem e fala conosco em sentido contrário. Nicodemos jamais esperaria escutar uma história dessa: necessário vos é nascer de novo. Porque esse primeiro nascimento nosso, ele é um nascimento da carne, onde nós herdamos características dos nossos antepassados. E os nossos antepassados têm também os seus problemas que às vezes passam para o nosso comportamento. Tem uma música secular, e eu falo sobre ela na Escola de Vencedores, e não escandalizem com o que eu vou dizer, porque às vezes um indivíduo até ímpio pode dizer algo pela boca dele sendo usada por Deus. A Bíblia diz que Deus usou uma mula, por que não vai usar um ser humano igual qualquer outro? A música diz assim: você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você vai ser quando você
Quando você o quê? Os irmãos estão ligados aí, hein? Glória a Deus, que bênção. João, quando ele escreve o Evangelho, no capítulo 1, ele fala uma coisa interessante, ele diz, olha que o nascimento mesmo, que determina a nossa eternidade, o Jorge falou sobre a eternidade aqui, não é o nascimento da carne, nem da vontade do homem, mas nascer de Deus. Nicodemos estava ancorado na sua condição de obediente à lei. Isso é importante. Como é importante? Muito importante. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre a lei de Deus e a lei dos homens. A lei de Deus diz: não matarás. Mas a lei dos homens não nos proíbe matar, sabia disso? Depois você pode olhar lá no Código Penal, lá não está escrito não matarás, lá está escrito assim, ó, matar alguém, e estabelece a penalização. Mas a lei de Deus diz, não matarás, não darás falso testemunho. O que Deus está fazendo aqui com Nicodemos nada mais é do que fazer com que as atitudes dele nasçam naturalmente do coração dele, não por uma obrigação imposta. Porque a Bíblia diz assim, olha, presta atenção nesse versículo, irmãos. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode trair ou negar a si mesmo. E às vezes nós negamos a nossa própria natureza. Quando pecamos e sentimos um incômodo por isso, é porque de fato nós estamos em guerra. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, e um se opõe ao outro, para que não façamos aquilo que queremos. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o bem que eu não quero fazer, eu faço, mas o mal que eu... Não, é o inverso, irmãos. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Jesus pega Nicodemos e fala, olha, vamos voltar lá no início, vamos desconstruir tudo isso aí que você construiu. Porque muitas vezes você está obedecendo à lei, não porque você ama a lei do Senhor, conforme o salmista diz, mas por medo da punição. É importante? Dentro de um certo momento, não há outra alternativa a não ser mostrar a punição para aquele que pecar. Mas o nascer de novo é quando eu não peco, porque eu sei que o pecar não faz parte do meu ser. Nicodemos, naquele momento, com certeza, irmãos, ele pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Diz as Escrituras, uma coisa interessante aí. Quando Nicodemos diz, Senhor, o Rabi, que é o que está na tradução, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Ao que lhe respondeu Jesus. Hoje eu estou invertendo os personagens aqui. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Ao que lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode, se não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Presta atenção nesse detalhe. Jesus está trabalhando com ele o que ele está vendo. Porque as nossas percepções nos controlam. Então o problema não é pegar o homem e castigá-lo na prática do pecado, isso é importante num determinado momento. Mas é mudar a maneira dele ver a mesma coisa para que ele não caia em transgressão. Porque muitas vezes nós estamos sendo tomados por uma visão de mundo equivocada. Jesus está preocupado em que Nicodemos veja o reino de Deus, ou seja, com que Nicodemos entenda que quem governa é Deus. Quando estamos afundados no pecado, nós acordamos sonhando com o pecado. E dormimos sonhando com o pecado. E sonhamos com o pecado. Porque é o que a nossa mente vê. E se nós não trabalharmos o nosso interior, nós seremos controlados pelo pecado. Porque aquilo faz parte da nossa visão. Eu sempre conto a história aqui de um cidadão que chegou passando mal no hospital. Falou: doutor, eu estou passando muito mal. Eu falei: o que aconteceu com você? Ele falou: doutor, eu comi muita banana. Muita banana. Rapaz, mas por que você não enfiou o dedo na goela? Ele falou: doutor, se coubesse meu dedo, eu tinha comido mais uma banana. A visão desse homem, irmãos, era isso. Não sei se vocês percebem que o que nós vemos nos controla. Por isso que Jesus, Deus através do Filho, fala para Nicodemos: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você precisa entender quem é que governa a sua vida, Nicodemos. O que governa a sua vida tem que vir do alto. Mas na frente, nós vamos ver nesse mesmo evangelho, dizendo assim: olha, ninguém pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Eu queria que você abrisse comigo a segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 19. Segunda Pedro 2, 19. Os irmãos já estão projetando aí. Diz assim: Pedro, ele está alertando a igreja sobre falsos ensinos que têm entrado dentro da igreja. E aqui nesse versículo 19, ele fala uma coisa muito séria para mim e para você. Aliás, toda a Escritura Sagrada, ela é séria. Diz assim, olha, ele está falando desse povo que estava apresentando coisas, um evangelho falsificado. Diz assim, ó: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Qualquer semelhança
é mera coincidência, mas não é aí que eu quero falar com os irmãos. Na parte B do versículo, ele diz assim, ó, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também o quê? Servo. Talvez a sua versão esteja, faça também escravo. O que eu estou querendo dizer para os irmãos e as irmãs? É que aquilo que está dentro da nossa mente tem o poder, muitas vezes, de nos escravizar. Então, o problema não é colocar eu e você dentro de um cercadinho, mas entrar na minha e na sua mente. Esse é o propósito do Senhor, para mudar a nossa maneira de ver. E eu volto a frisar para vocês, nós não estamos falando aqui de um homem que tem uma vida pregressa e reprovável. Mas percebam bem, olha o quanto isso é perigoso. O que você tem visto nos dias que se seguirão essa data de 19 de junho de 2023? Isso vai determinar a minha e a sua história. Qual é a nossa perspectiva? Será que tem algo em nós que tem nos escravizado? Será que tem algo em nós que tem conduzido o nosso ânimo? Porque muitas vezes também estamos reféns, não somente dos pecados que cometemos, mas também das preocupações que permeiam a nossa mente. E diante dessa preocupação, nós não temos força para pedir a Deus que mude a nossa visão. Alguns irmãos aqui já ouviram falar do mito da caverna. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Às vezes a nossa mente assim está. Nós não enxergamos muito além daquilo que as sensações nos controlam. A Bíblia diz que quando a serpente engana a mulher no Éden, a Bíblia diz que vendo ela, olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, mas o primeiro verbo é o quê? Vendo. A Bíblia conta a história também de um homem chamado Paulo. Paulo achava que estava fazendo tudo certo, ele julgava que estava fazendo a obra de Deus. E quando Deus o chamou, a primeira coisa que Deus tirou dele foi o quê? Foi a visão. Porque era necessário fazer uma limpeza, acho que chama asepsia, se não me engano a expressão, na mente daquele homem. Não somente da maneira com que ele via as questões espirituais, mas também para que mostrasse a ele a fragilidade. Nós somos muito frágeis, não duvide disso. Muito frágeis. E necessitamos muito da misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia dele
é a causa de nós não sermos consumidos. É o que diz a Bíblia. E precisamos repensar. Quem sabe você que está aqui nessa noite tem alguma causa específica, não necessariamente problemas judiciais, mas uma angústia que está ocupando o seu coração, uma enfermidade, um diagnóstico, uma preocupação, quem sabe uma família destruída. Não há nada na face da terra que não faça parte do resgate do Senhor na cruz do Calvário. Quando Jesus expira, ele diz: está consumado. Eu quero concluir esse momento, porque talvez você está precisando de uma palavra, uma direção, e você entende que você veio a essa igreja e você não é digno de receber nada do Senhor. Eu tenho certeza que eu não sou digno. Mas na carta aos Hebreus, o escritor dela fala no capítulo 4, no último versículo, uma coisa muito interessante, importante para eu e você entendermos. Vamos ver Hebreus capítulo 4. Nós já podemos ir caminhando para o final, se os irmãos do louvor quiserem subir. Nós vamos ler a partir do verso 14, é muito importante a compreensão do verso 14 até o verso 16 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Diz assim, olha: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Tem mais alguém aí que tem fraqueza no seu pastor? Ele diz assim: porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. O escritor desta carta aqui, nesses 3 versículos, ele desenha na minha e na sua mente o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar onde as pessoas iam oferecer seus sacrifícios a Deus. E ali dentro daquele local havia os sacerdotes que recebiam as ofertas. Mas havia também um chamado sumo sacerdote. Os sacerdotes, presta atenção nisso, coisa interessante, eles tinham contato apenas entre as pessoas que levavam as ofertas. Mas a Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano na presença do Senhor. E o que diz em Hebreus é que nós temos esse sumo sacerdote. E se você depois, você pode ir com calma lá no capítulo 9 da carta aos Hebreus, você vai perceber que esse sumo sacerdote, quando ele entra então no lugar santíssimo para oferecer sacrifício,
ele não entrou carregando um animal para ser sacrificado. Mas a Bíblia diz que ele se ofereceu a si mesmo. Quando Hebreus fala aqui no capítulo 4 desse sumo sacerdote, ele está falando de alguém que deu a vida por mim e por você. Temos um sumo sacerdote, ou seja, aquele que está entre eu e o Senhor, aquele que entra na presença de Deus em meu favor, não carregando um outro animal, mas oferecendo-se a si mesmo. Isso que é amor. Às vezes a leitura desse texto passa desavisada, nós lemos rapidamente. Mas precisamos compreender a obra na cruz do Calvário, porque isso nos dá confiança de que ainda que os nossos pecados sejam terríveis, mas alguém deu a própria vida em favor de mim e de você nas regiões celestiais. A carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Quando ele está escrevendo aqui, esse capítulo 4 de Hebreus, ele diz assim, no verso 16: cheguemos, pois, com confiança Quantos creem em Deus? Quantos creem em Deus aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Mas há uma diferença entre crer e confiar. Quem já deitou num centro cirúrgico aí, talvez com o melhor especialista, ainda assim tinha uma duvidazinha. Será que esse cidadão não vai cometer algum erro aí? Nós até cremos, mas precisamos mais do que isso, de confiar. Porque por incrível que pareça, a Bíblia diz que crê até o diabo crê. A Bíblia diz isso. Mas confiar. E ele diz: entramos, pois, confiadamente, ou com confiança. Eu e você precisamos de uma intervenção de Deus nessa noite. Precisamos. E nós precisamos mais do que crer em Deus. Precisamos confiar em Deus. Quando você pega na mão de uma criança para atravessar uma rua, essa criança está confiando em você. Ela não está somente crendo, porque ela está te vendo, mas ela está confiando. E esse texto, ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia.
Nicodemos precisava entender que ele precisa de misericórdia. Ainda que eu e você sejamos os crentes, ultra crente, super crente, maxi crente, nós necessitamos da misericórdia do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que tropeça em apenas um mandamento já se tornou culpado de toda a lei. Por isso que nós precisamos de misericórdia. E mais do que isso, ele diz assim: para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Graça significa favor imerecido. Se você acha que você não merece, eu também tenho certeza que eu não mereço. Mas nós estamos falando de graça. E não é uma opinião do pastor Horácio, é um texto bíblico. Isso é importante você entender. É um texto bíblico. E aí ele termina esse verso 16. A fim, e olha só, irmãos, olha como isso é profundo. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Estou pregando aqui para os irmãos e o meu telefone está tocando, pastor. Logo eu. Você precisa de uma intervenção e é hoje. Não é amanhã. Se você se encontra nessa condição, quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção e eu quero que você entregue para o Senhor, porque esse é o momento de achar graça, achar o favor imerecido. Talvez você até mereça, mas eu estou certo de que eu não mereço. De que aquilo que Deus vai fazer por mim nessa noite será a manifestação da graça dele, mediante a misericórdia do Senhor. Trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, Nós não fomos atraídos por Deus pelo castigo. Nós fomos atraídos por Deus pela possibilidade de intervenção dos céus sobre nós, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite, encerrando esta reunião. Sobretudo você que precisa de uma intervenção divina, e essa intervenção há que ser imediatamente. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nós aqui estamos ao final de mais um momento que o Senhor nos permitiu. Agora, ao final desta reunião, ó Deus, nós podemos responder com toda a confiança que viemos aqui não somente para ouvir a Tua palavra, que nos constrange pelo Seu amor, mas também para
nossas casas sejam visitadas pelo Senhor, sejam tocadas pelo seu amor, pela sua misericórdia e pelo seu poder, em nome de Jesus. Visita, ó Deus, a tua igreja nessa noite, com milagres, sinais, prodígios e maravilhas, para que possamos compreender o grande amor que o Senhor tem por nós, porque a sua palavra diz que o Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado porque o Senhor entregou a si mesmo como sacrifício para que nós tivéssemos a salvação em tempo oportuno, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Deus seja louvado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: nessa noite eu nasci de novo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.